Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. As últimas semanas foram positivas no mercado do boi magro e da reposição, porém as cotações voltaram à estaca zero com a reta final do ano. Acompanhe. Os negócios voltaram à estaca zero no mercado de reposição, apesar das últimas semanas apresentarem movimentações positivas. O cenário é resultado do período de fim de ano em que as indústrias frigoríficas alongaram as escalas de abate até janeiro de 2023 e a maioria das companhias está em férias coletivas, o que pressiona as cotações da arroba do boi gordo e impacta os negócios para a reposição. Segundo o último levantamento da Scott Consultoria, considerando a média de todas as categorias aneloradas, de machos e fêmeas para reposição, as cotações recuaram 0,8% em comparação à semana anterior. A falta de compradores tem influenciado, porém a expectativa é positiva para o início do ano que vem, com maior regularidade das chuvas em boa parte do Brasil Central, contexto que contribui para a recuperação das pastagens e deve ajudar o pecuarista a negociar a preços melhores. Já na relação de troca, destaque para o Maranhão, onde o cenário para o recriador é positivo em todas as categorias, no comparativo mensal. Para o boi magro, melhora no poder de compra de 4,2%. Atualmente, é possível comprar 1,36 boi magro com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Em novembro, com a mesma venda, comprava-se 1,30 boi magro. No caso do garrote, melhora de 4,6% na mesma comparação. Atualmente é possível comprar 1,68 garrote com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, frente a 1,60 do mês anterior. Para o bezerro de ano, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, compra-se 2,06 bezerros, alta de 3,2% no poder de compra. Por fim, compram-se 2,45 bezerros de desmama com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. A melhor relação, dentre todas as categorias, com aumento de 6,8% no comparativo mensal. Uma nova legislação na União Europeia exige dos exportadores mundiais que eles declarem que os produtos não são provenientes de áreas desmatadas. A presidente da Sociedade Rural Brasileira explica os entraves que a medida traz à agropecuária. Que acho que é o selo verde, essas cobranças da União Europeia que estão chegando aqui para a gente, realmente estão preocupando assim, o produtor rural brasileiro, todo o produtor aí que está trabalhando, como a gente estava falando aqui anteriormente. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o Brasil, que é o maior exportador aí de carne bovina e de frango do mundo, né? A gente já sabe disso daí. Os maiores grupos aí do Brasil, nós temos avançado em práticas de sustentabilidade, rastreabilidade. Eu acho que a coisa mais importante, eu como representante aí do setor produtivo, nós como produtores rurais, é ficarmos contra qualquer tipo de ilegalidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente se colocar contra garimpo ilegal, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, então mostrar sempre que o produtor não tem nada a ver com isso é uma outra história. Nós temos que pensar sempre nisso. Tem que haver uma punição, o poder público tem que atuar nesse sentido. E, por outro lado, falar do produtor rural, esse respeito, né, que a gente tem, que a gente quer que tenham também os limites do Código Florestal, que respeitem o nosso Código Florestal. Isso é muito importante para a gente que trabalha e está fazendo esse trabalho aí grande aí no Brasil. Eu considero como desafio, né, que eu acho que é como caminhar nisso, que é o que você me perguntou, o nosso dever de casa, né, a nossa tarefa de casa, realmente é analisar o CAR. Com certeza. Se eu não estou enganada, para você ter ideia, o Pará, né, o nosso estado do Pará, se eu não estou enganada, tem só 3% dos CAR analisados. Você vê um estado daquele tamanho, quanto trabalho que a gente tem que fazer. E com certeza, com tudo isso, eu considero um desafio também, até para o CAR, para tudo, conectividade. Né, para novas práticas, para o produtor cada vez mais ter acesso a esse progresso, com certeza. A seguir tem o nosso quadro semanal Pecuária em Alta. O assunto hoje é o programa Alta Cria. Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV.
E agora vamos com o Pecuária em Alta, quadro preparado especialmente pelos companheiros e companheiras da Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Mostrar e discutir os principais dados da área de cria e recria. Esse é o objetivo do programa Alta Cria, que avalia informações da eficiência de colostragem, morbidade, desempenho e mortalidade e diferentes tipos de criação. Após 6 anos do levantamento de dados do programa Alta Cria, a gente vê aí um fechamento de dados espetacular. A cada ano, as fazendas vêm evoluindo e vêm trazendo muita informação valiosa a nível nacional. É muito importante a gente ver que esse grupo aí de mais de 140 fazendas vem trazendo uma referência para a nossa realidade. E a gente vê outras fazendas se espelhando e buscando melhorar a cada vez mais, sem dúvida que vai trazer um impacto muito grande para o sistema de produção de leite, onde hoje o foco se torna a criação das bezerras e das novilhas leiteiras. Ele traz vários caminhos, várias ferramentas para essa evolução na criação, porque tem muito conhecimento técnico, então tem um grupo de WhatsApp, tem muitos fazendeiros lá dentro, tem vários conselheiros, sempre tentando ajudar, sempre tentando levar conhecimentos e pesquisas aplicadas no campo. E além disso, hoje o programa Alta Cria, ele mostra os números, mostra a realidade das fazendas e mais que mostrar a realidade das fazendas, é um padrão de comparação. E, além disso, ele mostra o que seria o ideal para uma fazenda. Então, com certeza que esse programa ele tem contribuído muito na criação de bezerras. O Alta Cria é o primeiro programa nacional de levantamentos de dados de bezerras leiteiras e já alcançou a marca de 135 mil bezerras avaliadas. Normalmente as fazendas não davam muita importância à criação de bezerras. As bezerras eram criadas, mas ninguém se preocupava com a colostragem, os números de doenças não eram levantados, o ganho de peso dessa categoria não era levantado. O número que a gente tinha na maior parte das fazendas era de mortalidade, mesmo assim em poucas fazendas. O programa Alta Cria veio trazer uma necessidade, mostrar a necessidade de um foco na criação de bezerras, com levantamento de dados, para que com aqueles dados a gente pudesse em cada fazenda melhorar essa etapa da criação. Com isso, o que a gente observou? Nós passamos a ter animais desaleitando mais pesados, animais morrendo menos e fomos vendo os dados aí de evolução na produção de leite na primeira lactação e vamos ver dados aí também de segunda lactação. Então o impacto foi muito grande e é muito prazeroso trabalhar com esse programa e ver isso, ver essa evolução dos produtores e de todos nós, professores e técnicos. Sem dúvida nenhuma, o programa Alta Cria foi um grande diferencial quando foi lançado, porque foi o primeiro programa que trouxe esse olhar para uma fase da criação que os produtores pouco olhavam, né? Para as bezerras, sempre produtores muito preocupados com a produção em si, com as vacas que estão em lactação, mas se olhava pouco para essa categoria que a gente sabe que é tão importante. O Alta Cria trouxe esse olhar que possibilitou que as fazendas melhorassem essas criações de bezerras. Este ano, o programa apresentou dados de 138 fazendas parceiras entre os maiores produtores de leite do país, distribuídas em 13 estados brasileiros. O Alta Cria, desde que começou em 2017, ele vem revolucionando a criação de bezerras no Brasil. Hoje a gente está vivendo números já de reprodução que a gente não acreditava que ia ver, taxa de prenhez acima dos 30%, produções médias de leite nas fazendas alcançando os patamares de 40%. Então, lógico, a gente sabe que não é só a criação de bezerra que ajudou a fazer isso aí. Lógico, tem genética, tem conforto, tem nutrição, mas com certeza esse impacto e essa melhoria que o programa trouxe para a criação de bezerra nacional tem influenciado muito nessa produção de leite que está acontecendo hoje, que estamos vivendo. E com certeza está melhorando gradativamente nos próximos anos. Eu acho que é o estímulo de
de você registrar todos os parâmetros das bezerras. Eu acho que isso foi a grande sacada de vocês do Alta para ajudar a pecuária leiteira. E com isso, conseguir dimensionar esses registros em forma de tabulações de dados e até em competições, vamos dizer assim. Isso eu acho foi ótima a ideia. O Alta Cria, quando ele veio, né, nas fazendas, quando ele entrou nas fazendas, ele foi muito positivo. Primeiro porque ele abriu o olho de todo mundo para a criação de bezerra. E aí a gente assustou naquele primeiro momento, que a gente levava para a fazenda, olhava os resultados, olhava o que estava na literatura, se comparava com os americanos, e a gente via que a gente estava muito para trás. E aí o Alta Cria assim, nos motivou, nos levou a pensar, a refletir sobre os nossos números. E a gente foi cada vez mais trabalhando para melhorar eles. E o benchmark mais ainda, que acaba que a gente se cobra mais, a gente procura mais abater as metas propostas pelo programa e internamente pela própria fazenda. O benchmarking trouxe informações coletadas de quase 35 mil bezerras nascidas entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022. Antes do programa a gente ficava muito perdido em relação a números, né? Levantava muito pouco número sobre a recria, não dava muita importância para isso, não conseguia comparar com outras fazendas, então a gente tinha uma dificuldade de saber se alguns problemas eram normais ou se eram pontos que eram fáceis de serem melhorados. Infelizmente, né, nós temos muito poucos dados nacionais que trazem informações, né, sobre a criação de bezerros no Brasil. E isso impacta, né, muito quando a gente começa a fazer esse benchmarking com as fazendas, entre as fazendas. Tudo bem que nós estamos falando geralmente de fazendas bem tecnificadas, mas isso já começa a ser um grande retrato, né, do que é a criação de bezerros no Brasil e mais, colocar padrões que a gente pode chegar e oportunidades onde a gente pode chegar de melhorias dentro das fazendas. Mais de 200 pessoas participaram do evento realizado em São Carlos, no interior de São Paulo. Esse simpósio é sensacional porque ele é bastante focado no tema, né, de criação de bezerras, e ele permite que a gente invista um dia inteiro, né, discutindo o que tem de mais recente em pesquisa, nas práticas que muitos consultores têm recomendado, que os produtores têm adotado nas propriedades, e isso tem trazido uma evolução enorme no que diz respeito à criação das bezerras, com menor mortalidade, menos morbidade e aumento na produção de leite futura. Essa troca de conhecimento que está acontecendo no simpósio como Alta Cria fortalece toda a cadeia e um produtor puxa o outro para cima, a evoluir e a produzir mais e melhor. A programação permitiu troca de informações dos participantes com os profissionais mais conceituados da pecuária leiteira. Os eventos permitem com que a gente encontre produtores, colaboradores, pesquisadores, que a gente troque muitas informações em prol do desenvolvimento da cadeia leiteira, especificamente aqui no Alta Cria, nessa parte de criação de bezerras. Isso faz com que a gente consiga parar para pensar realmente sobre os problemas das fazendas e como a gente pode propor soluções. As palestras trazem novas informações, todos que participam trazem discussões que colaboram muito com o desenvolvimento de um conhecimento para a melhoria da cadeia leiteira. O simpósio mostra o que a gente tem de mais novo na pesquisa, com dados de fazenda, dados reais, e essa troca de experiência entre os conselheiros, entre os produtores, entre os funcionários da fazenda é muito rico, permite incorporação de novas tecnologias na realidade, prospecção de novas pesquisas, de problemas reais que estão acontecendo. Então, isso oxigena a pecuária com novas decisões, melhoria cada vez mais para o programa Alta Cria. Quer saber mais sobre o programa Alta Cria? Entre em contato com um de nossos representantes.
E veja a seguir as cotações desta segunda-feira. E ainda, a seca no sul do país pode provocar quebra na safra de grãos e causar diversos impactos no agronegócio. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 3 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje no Mato Grosso, na área norte do estado. A vaca caiu para R$ 237,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Já no sudoeste mato-grossense, o macho registrou alta e está sendo cotado a R$ 251. No noroeste do Paraná, a fêmea subiu morro acima e está valendo agora R$ 256. Encerramos a lista do dia no estado de São Paulo. Em Barretos e Araçatuba, o boi não passa de R$ 276 no prazo de 30 dias. A seca no sul pode provocar quebra na safra de grãos. Vamos conferir os impactos no agronegócio. Dia de céu aberto e sol quente na região metropolitana de Porto Alegre. Para muitos, só um dia agradável de dezembro, mas para o Érico é sinal de preocupação. Claro que o sol tem que ter, só que a gente precisa de muita chuva para formar as lavouras, né? O produtor rural gaúcho já calcula a perda de 30% da safra de milho deste verão. Nesse caso aqui está bem claro a falta de chuva, né? Que além dessa espiga não se formar toda, ela vai possuir grãos miúdos e além dela, essa aqui não se formou por falta de água, falta de chuva. Previsões climáticas apontaram que a diminuição do fenômeno Laninha deve aumentar o volume de chuvas nos próximos meses. Por enquanto, é só uma expectativa. 8 municípios aqui do Rio Grande do Sul já estão em situação de emergência devido à seca. A principal preocupação agora é com as próximas semanas. Se não voltar a chover com frequência, as perdas no campo podem se igualar às da estiagem da safra passada, uma das maiores da história do agronegócio gaúcho. Mesmo que chover, tem parte dessa lavoura que não vai recuperar 100%. E vai dar aí 20%, 30% de quebra, se chover, né? Se não chover, tem lavouras que não vai produzir. No verão passado, mais de 90% das cidades gaúchas decretaram emergência pela falta de água. Agora, resta aos produtores aguardar uma resposta de São Pedro. A gente sempre acompanha a previsão, só que a previsão é chuva isolada, em áreas isoladas. E às vezes não passa por aqui. Passa perto e não chega até aqui. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na representação deste programa às 6h30 da manhã, em uma nova edição, nesta terça-feira, às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima.